Tudo bem? Boa tarde, gente. É um grande prazer, uma satisfação estar aqui com vocês novamente, né? Eu sou o professor Daniel e nós teremos hoje uma aula de geografia para o primeiro ano do ensino médio. Gente, nas últimas semanas, né, a gente vem acompanhando aí as aulas a partir do nosso tema, envolvendo sempre os aspectos da cartografia. Hoje nós vamos concluir esse momento, tá? Falando sobre geoprocessamento e cartografia no Brasil. Lembrando para vocês que todas as nossas aulas ficam dispostas na plataforma da EducaPE. Então, não esquece, tá? Vai, acessa o AVA, entra no ambiente virtual, responde as perguntas, participa dos desafios, porque são eles que vão auxiliar você nesse momento até o nosso retorno às aulas presenciais. E aí, gente, tem uma coisa que é muito importante para que todo mundo fique ligado, para que todo mundo acompanhe, né, durante esse tempo. A gente precisa aí tentar traçar um paralelo sobre como funciona o processo do geoprocessamento, do referenciamento geográfico e do desenvolvimento das informações geográficas, tá? Então, pega o caderno, pega a caneta, se tiver dúvida, manda as perguntas para a gente, porque no final da aula nós vamos deixar um tempinho livre para poder responder a todas as dúvidas de vocês, beleza? Vamos lá! A gente vai começar falando sobre essa relação que o geoprocessamento vai apresentar dentro do contexto geográfico e da sua análise a partir da cartografia. A gente vai falar, por exemplo, sobre quais são as relações entre a cartografia e o uso das novas tecnologias, sobre a precisão das informações cartográficas, sobre o processo de geotecnologia, que é a utilização de recursos tecnológicos dentro do processo de confecção de mapas e correlatos, e como esses elementos podem auxiliar na leitura, na análise e na interpretação dessas cartas. E por fim, a gente vai falar sobre geoprocessamento, tá? E aí, só adiantando um pouquinho, apesar de boa parte das pessoas acharem que o processo de geoprocessamento é uma técnica extremamente moderna, né, que vem ser utilizada há pouco tempo, a gente traz a seguinte informação, viu? O geoprocessamento, quanto elemento de classificação e análise das informações, ele já existe há bastante tempo. Quando a gente fala em geoprocessamento, a gente está falando em referenciamento das informações, tá? Quando essas informações são analisadas junto a um mapa geográfico, aí a gente tem um processo de análise e de localização de determinados fenômenos. Para você ter ideia, né, os ingleses utilizaram técnicas de geoprocessamento já no final do século final do século XIX. Né? Londres passou por um período onde uma epidemia, né, centralizada de cólera começou a se alastrar pela cidade. Então começaram a se utilizar técnicas de referenciamento das áreas onde eram encontrados os poços de extração de água e a disposição ao longo da cidade de Londres dos bairros que eram mais afetados, né, com a presença dessa doença. Isso é georreferenciamento, tá? É você buscar informações localizadas a partir de elementos específicos. Então, isso pode ser utilizado dentro do contexto cartográfico. E aí o que é que a gente percebe? Que esse geoprocessamento correlato à cartografia, ele vai avançar ao longo do tempo. Então, o avanço tecnológico, ele vai aperfeiçoar a cartografia e ele vai permitir um maior conhecimento e um maior detalhamento sobre a superfície terrestre. E isso é feito a partir da introdução de novas tecnologias. Essas tecnologias de informação, né, como por exemplo, os satélites, a computação, a rede de telecomunicações, vai possibilitar, tá, um conjunto de novas técnicas que vão coletar informações e que vão processá-las. Esse momento de processamento dos dados, tá, a partir de informações do espaço geográfico, vão acelerar a atuação da análise e do conhecimento de determinados fenômenos. Então, geoprocessamento está correlacionado a isso, a essa análise, a esse momento em que você vai conseguir identificar esses fatores e vai poder sistematizá-los. Hoje, por exemplo, quando a gente utiliza imagens de satélites, que são captadas a partir de um sistema de radar, né, a gente consegue identificar determinados pontos sobre a superfície terrestre. Então, quando se utiliza, por exemplo, o Google Earth para fazer uma análise de forma mais geral sobre a disposição do que tem dentro do nosso planeta. A gente pode analisar áreas de vegetação, a gente pode analisar o espaço urbano, você pode identificar a sua casa e quando você traz isso
para elementos de posicionamento, como o GPS, por exemplo, você tem o cruzamento das informações, e aí é o geoprocessamento, sobre a representação desses espaços alocadas sobre um plano cartográfico, onde você vai conseguir, a partir das coordenadas geográficas, identificar um determinado ponto. Então, dessa maneira, você acaba encontrando esses elementos, tá? Então, esse mesmo geoprocessamento, ele faz parte do que a gente chama de geotecnologia. Essa geotecnologia, ela se constitui aí num conjunto de técnicas e de processos que vão visar estudar os espaços terrestres com os seus elementos naturais ou com os elementos construídos pelo homem, né? Já que é a partir dessa construção onde eu vou ter uma nova formação de natureza, eu vou ter a mudança dos espaços e ela sempre vai buscar atender às necessidades de levantamento, organização e análise dos dados que são localizados no espaço geográfico. Então a gente pode partir do princípio de determinadas utilidades para esse segmento. Eu posso utilizar isso na agricultura, por exemplo, o que hoje é muito comum, né? Você identifica quais são as melhores áreas para a produção agrícola, ou você pode identificar dentro de uma lavoura já plantada quais são as áreas que apresentam algum tipo de problema, que podem ter infestação por algum tipo de praga. E dessa forma atuar sobre a realidade, né? Dentro do ciclo do planejamento urbano, identificar quais seriam as áreas que mais precisam, né, de detalhamento de informação. Vamos fazer um recorte, vamos analisar um caso muito comum na região metropolitana do Recife. A gente chegou no período de chuvas. Nesse momento é muito comum a gente se deparar com processos de deslizamento de barreiras. Essas barreiras podem ser georreferenciadas a partir da análise e das informações de satélite. Esses elementos são processados e servem como base, né, de estudo para que os municípios de toda a região metropolitana consigam desenvolver ali ações e estratégias que venham a reduzir os impactos sobre a população. Então, identificar essas situações são possíveis a partir disso. E como é que isso é feito? Dentro da geotecnologia, a gente vai ter, por exemplo, a utilização das imagens, que vão ser captadas por sensores que vão estar acoplados a satélites. Esses satélites são elementos artificiais que vão orbitar em torno da Terra. Então, dentro desse movimento de órbita terrestre, eu vou ter a análise desses elementos que vão estar sendo compilados, tá? Essa informação ela vai ser codificada e ela vai ser transmitida para uma estação que vai ser uma rastreadora, onde eu vou ter o processamento da informação, tá? Por quê? Porque ela vai chegar toda recortada. É como se fosse um grande mosaico. Eu mando as informações a partir daquilo que eu busco e essas informações são enviadas a um centro de tratamento. E nela, a gente vai ter a sistematização das informações para a sua posterior análise. Então, a cartografia hoje ela vai poder ter um posicionamento milimétrico em relação a essas questões, tá? É possível você saber em tempo real as áreas que apresentam distorções de temperatura na floresta amazônica, por exemplo. E aí a gente tem como saber se aquela área está sofrendo impacto de queimada, né? E aí o Estado pode atuar sobre essas áreas, né? Desenvolvendo suas políticas públicas, tá? Então, isso faz com que a gente identifique o seguinte, que nas tecnologias modernas que serão aplicadas à cartografia, a gente vai poder destrinchar alguns desses elementos. A gente vai falar aí sobre sensoriamento remoto, sobre aerofotogrametria, que é a representação das fotos aéreas. Esse processo hoje de aerofotogrametria, né, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre ele, mas ele está em desuso. Por quê? Porque é muito caro, né, você passar em um avião para estar fazendo uma série de tomada de fotos que depois vão precisar ser processadas. O que é que as pessoas usam hoje? Drones, né? Utilizam drones e vão fazer essa representação aérea, vão fazer uma captação mais barata dessas informações para que elas possam ser utilizadas, geralmente dentro de ambientes de produção de áreas agrícolas. A gente também vai ter a utilização do GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, e o SIG, que é o Sistema de Informação Geográfica, tá? O SIG e o sensoriamento remoto, eles vão estar intimamente correlacionados, porque um vai buscar as informações, que é o sensoriamento remoto. Ele faz o recorte e a análise desses elementos. E o SIG vai cuidar do processamento dos dados que são coletados, que são desenvolvidos.
Gente, sei que a gente está acelerando um pouquinho, mas se você tiver dúvida, por favor, anote aí, manda uma mensagem para a gente, porque no final da aula vai ficar um tempinho disponível para que nós possamos aí tirar todas as dúvidas de vocês, beleza? Vamos seguindo. Bem, sensoriamento remoto. Como é que ele funciona? O sensoriamento remoto ele consiste ali em um conjunto de técnicas de captação e registro de imagens à distância por meio de diferentes sensores, como equipamentos fotográficos, scanners de satélites e radares. Vamos pegar um exemplo mais ou menos de como funciona esse processo dos sensores. Se a gente está falando, por exemplo, sobre um processo de análise sobre aquecimento no nosso planeta. O nosso planeta, nós já falamos sobre isso em outras aulas, ele é aquecido por um processo de irradiação. Então a luz solar chega no nosso planeta, toca o solo, é convertido em calor e esse calor aquece o nosso planeta. Bem, a partir dos sensores que são captados nos satélites, toda vez que essa energia volta e parte dela volta para o espaço, ela é capturada, ela é observada e ela é catalogada, onde a gente vai ter ali uma informação sobre a presença da temperatura em determinadas porções do nosso planeta. Como esse satélite fica em órbita, né, em determinados momentos, ele vai ter posições diferentes, onde ele vai poder fazer análise de diversas informações. Então a gente consegue, por exemplo, identificar se uma área está sendo vítima de queimada, porque esse satélite, ao receber o retorno, né, dessa irradiação, desse raio solar que chega no nosso planeta, ele vai conseguir identificar para a gente o aquecimento irregular em alguma área do planeta. Da mesma forma acontece, por exemplo, com os oceanos. É assim que se fala sobre o aquecimento das correntes marítimas, sobre o aquecimento do oceano e sobre o derretimento das calotas polares. Esse é o mecanismo que é utilizado dentro do sensoriamento remoto. E isso é processado, levado para um sistema de informação geográfica que vai catalogar isso e que vai correlacionar ele à localização do espaço geográfico, utilizando para isso as coordenadas geográficas, latitude e longitude. Aí a gente identifica o ponto na superfície terrestre onde esse fenômeno vai estar acontecendo, tá? Então, essa é a grande sacada desse sensoriamento remoto. Ele é antigo, né? Como eu já falei, ele já foi utilizado em outros momentos. Só que agora nós temos um processo de inovação tecnológica que foi largamente difundido, sobretudo a partir do final da Segunda Guerra Mundial, quando a gente vai ter ali o início de uma corrida armamentista e o desenvolvimento de uma série de técnicas e tecnologias que, a princípio, serão utilizadas para o setor bélico. Só que, com o passar do tempo, isso acaba voltando para o uso cotidiano da população. Então, boa parte das ferramentas que são utilizadas hoje nasceram desse princípio, mas atualmente, né, elas apresentam outros elementos que foram incorporados, tá? E dentro da sua casa você vai encontrar um monte de elementos que partem do mesmo processo. Então, o radar, por exemplo. O radar ele é um dispositivo que vai permitir, né, detectar objetos a longas distâncias, através de ondas eletromagnéticas. O desenvolvimento do radar ele permitiu superar o problema relativo à necessidade de se ter um tempo claro, sem nuvens, por exemplo, ou sobre as áreas de uma floresta, e isso facilita demais o processo de leitura e de análise, tá, do clima, por exemplo. É a partir disso que a gente consegue ter a análise da meteorologia e é a partir disso que a gente vai utilizar os princípios básicos para análise de mudança climática. É a partir desses elementos que a gente consegue identificar o avanço do homem sobre determinadas áreas e perceber a destruição, né, sucessiva de espaços naturais. Hoje, por exemplo, boa parte do nosso processo de locomoção, né, é dado pelo tráfego aéreo. E o tráfego aéreo só é possível de ser exercido graças à presença desses radares. Porque o avião, quando está no céu, ele não sobrevoa o espaço de forma aleatória. Ele precisa ter um ordenamento, igual que a gente tem aqui embaixo, quando vai fazer deslocamento, por exemplo, numa estrada. No céu também existem essas estradas, que são dadas a partir da altitude e do espaço que deve ser percorrido. E como é que um avião não bate no outro? A partir dessa leitura junto aos radares. Então, o controle de tráfego aéreo, ele vai usar os radares para se rastrear os aviões no solo e no ar, né? E isso vai servir como um elemento de orientação para que os pilotos
possam fazer pousos ou possam se deslocar no céu. Então, esses elementos são extremamente relevantes, porque eles auxiliam diretamente no nosso dia a dia, tá? Então, perceber e analisar isso, tá, dentro do seu cotidiano é a forma mais fácil de você entender o assunto. Você tentar relacionar esses elementos, tá? Então, o radar ele ainda vai ser utilizado, por exemplo, dentro do monitoramento de áreas florestais, onde a gente vai poder perceber as mudanças que ocorrem dentro desses espaços. A gente tem a utilização do radar, né, dentro da figura do elemento de trânsito. Por exemplo, a polícia vai utilizar, né, com o objetivo de detectar a velocidade média dos automóveis, para saber se você está transitando dentro de uma velocidade aceitável, tolerável, de acordo com o Código de Trânsito local. Então, esses elementos fazem parte do nosso dia a dia, né? A NASA, por exemplo, utiliza o radar para mapear a Terra e outros planetas, para rastrear satélites e fragmentos espaciais. É assim que ela faz aquelas imagens, que ela consegue captar informações e consegue promover o descobrimento sobre outros planetas, né? Sobre outros sistemas solares, sobre buracos negros, a partir desses elementos, tá? Então, ele vai se apropriar dessa leitura das ondas magnéticas para traçar essas informações, para compilá-las e para que elas possam fazer parte do nosso dia a dia. Os militares usam isso dentro do setor bélico, por exemplo, né? Para você fazer o alvo teleguiado, por exemplo, né? Para detectar um inimigo que está chegando, para guiar as armas até os alvos, né? Os meteorologistas usam isso para rastrear tempestades e furacões, por exemplo, a partir das distorções eletromagnéticas que ocorrem na nossa atmosfera. Então, sempre que se apresentam essas anomalias, é possível que elas sejam detectadas por satélites, a partir desses radares. Então, a gente tira a imagem do satélite e a gente faz a análise a partir do radar. Essas informações são compiladas dentro de um sistema de informação geográfica e a gente tem a localização exata de onde esse fenômeno está acontecendo ou pode vir a acontecer. E aí vai caber aos governos, né, locais e aos governos federais desenvolver as estratégias de reduzir o impacto sobre esses fenômenos na sua população. Há poucos dias a gente passou por um processo desse no Brasil, né? Nós tivemos um ciclone que atingiu a região sul do Brasil, que pôde ser analisado a partir desses elementos de radar e de sensoriamento, né, junto com as imagens que são extraídas por satélites. Então, dessa forma, a gente tem um mecanismo de redução sobre os impactos. Não dá para simplesmente fazer com que o fenômeno não aconteça, mas a gente consegue perceber, né, onde ele vai acontecer e determinar mais ou menos quando ele vai acontecer. E aí, a partir disso, desenvolver uma série de estratégias que vão permear e vão facilitar, tá, a vida da população. Então, associado a isso, a gente tem essa relação, né, que pode se permitir aí uma série de registros de eventos que vão ser dados ao longo do tempo. Então, serve para basicamente tudo. Momentos em que a gente vai ter grande intensidade de ventos, momentos onde a gente vai ter furacão, intensidade elevada de chuva, momentos onde a gente vai ter grande formação de calor, neve, granizo. Tudo isso pode ser alocado dentro dessas informações e pode ser percebido, tá? E aí, cada país apresenta mecanismos diferenciados de análise e de coleta, por isso em alguns espaços tem um detalhamento melhor das informações, porque seus equipamentos são mais precisos. O Brasil, ele padece um pouco disso, então os equipamentos que são utilizados aqui são mais obsoletos, né, em algumas partes, tá? A quantidade de informações ela é reduzida, mas isso também se deve a essa grande dimensão territorial que o nosso país apresenta. Então, analisar todos os dados ele acaba se fazendo por si só como um elemento de maior dificuldade. Então, trazer novos equipamentos para análise dessas informações é imperioso, tá, gente? A gente, quando está falando disso, a gente também pode ter uma associação desses elementos dentro do planejamento do espaço do solo urbano, tá? A gente pode utilizar sensoriamento remoto dentro do ciclo de planejamento urbano, utilizando essas técnicas de geoprocessamento e extração de informação de satélite para fazer o quê? Estudo urbanístico. Esse estudo urbanístico vai permitir a gente desenvolver o planejamento de infraestrutura das cidades, fazer as interferências de densidade populacional ou, por exemplo, fazer a avaliação nas áreas de risco ambiental.
Então, é possível você entender ali quais são as áreas que apresentam maior concentração da sua população, e a partir dessa concentração elevada, você conseguir ali criar novos elementos, novas estratégias, fazer com que o serviço público chegue de maneira diferenciada para atender essa necessidade que é real e que é específica daquele lugar, tá? Então, dentro desse ciclo, o planejamento urbano se apropria dessas informações. Qualquer estudo de viabilidade técnica vai ter que apresentar isso. Por quê? Você precisa saber onde ocorrem os problemas e onde estão as pessoas. Esse é um processo de georreferenciamento que é dado no espaço geográfico. Então a cartografia entra como plano de fundo, tá? Então, sensoriamento remoto, ele contempla os estudos cartográficos. Ele faz parte da sua análise. É uma técnica à parte, mas que é utilizada dentro da cartografia. E ela pode ser também aplicada a outros elementos, tá? Essa utilização do sensoriamento remoto também pode ser abraçada para o ambiente rural, tá? A gente pode ter o uso, né, do solo natural aplicado à agricultura, por exemplo. E aí isso vai promover um gerenciamento sobre as metodologias que vão estar voltadas ao uso e desenvolvimento do solo naquele local a partir dessas técnicas de sensoriamento remoto. Então, a gente vai poder estimar uma área que vai ser plantada e a produtividade dessas culturas agrícolas só analisando as informações que são remetidas por sensoriamento, tá? Através do uso do radar, por exemplo, através da captação das imagens, a gente consegue avaliar o desempenho que vai ser um desempenho potencial dos novos sensores, tá? E a partir disso, desenvolver quais são as estratégias que o agricultor vai precisar criar para o manejo desse solo, onde é que ele vai precisar irrigar, onde é que ele precisa fazer correção de solo, onde é que ele precisa entrar com pesticida para acabar com uma praga. Tudo isso é analisado e é percebido a partir dessas informações que o sensoriamento remoto traz, tá? Então, desenvolver métodos e metodologias fazem parte dessa configuração, tá? Isso vai contribuir de maneira efetiva na elaboração de métodos e de sistemas que vão ser operacionais e que vão estar ligados a essa estimativa, tá? E essa previsibilidade da organização das safras agrícolas. Um outro elemento que pode ser analisado, os desmatamentos, tá? O Brasil hoje ele bate recorde no processo de desmatamento no Brasil. Ano após ano, a gente vem percebendo esse avanço. E através da vulnerabilidade ambiental, né, conduzida aos estudos sobre avaliação de risco e de impacto de desastres naturais, a gente vai ter isso como resultado das ações antrópicas, ou seja, da sociedade como um todo, e perceber estratégias que podem ser utilizadas a partir da aplicação dessas tecnologias como forma de reduzir o impacto do desmatamento, né, se fazem assim muito significativas. Por quê? Porque vai ser a partir dela que a gente vai conseguir estabelecer uma série de elementos, uma série de critérios que vão reduzir esses impactos. Então, o monitoramento dessas informações, ele é feito hoje, por exemplo, pelo INPE, tá? Que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele é o responsável por analisar essas informações e por fazer a captura desses elementos, tá? E aí, esses elementos também servem para a gente conseguir fazer uma análise sobre recursos hídricos. Mas aí esse é um momento que a gente vai deixar mais à frente para falar depois. Queria agradecer a presença de todos vocês, forte abraço e até a próxima aula.